Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Humanas, meu nome é Cleiton Luiz e eu venho perguntar para vocês nesse nosso encontro, você já ouviu falar de ferramentas internas ou o conhecido repertório comportamental também, para poder principalmente lidar com as adversidades que a gente normalmente encontra no dia a dia? Bem, se você nunca ouviu falar sobre isso, vamos pensar um pouco mais sobre o assunto. Uma dúvida que nós podemos ter com relação a essas ferramentas internas é como que se cria elas. A gente pode dizer assim que vai depender de indivíduo para indivíduo. Por quê? A gente tem algumas variáveis aí com relação a elas. Por exemplo, um indivíduo que tenha sido exposto a determinadas experiências, ele pode ter criado ferramentas internas a depender dessas experiências que ele foi exposto, né? E mais ainda, além dele ter sido exposto a determinadas experiências, ele pode ter assimilado essas experiências de uma maneira diferente. Então a gente pode dizer, por exemplo, que irmãos criados na mesma casa, sobre as mesmas circunstâncias, na mesma educação, eles assimilam as mesmas experiências muitas vezes de formas diferentes. Então eles vão criar ferramentas internas, ou a gente também pode chamar de repertórios comportamentais, né? De formas diferentes para lidar com aquela dificuldade, com aquela adversidade, seja isso no caso qual for, entendeu? Então quando a gente fala de ferramentas internas, a gente está dizendo realmente de indivíduo para indivíduo, né? Então tem N coisas aí que vão ao longo da vida se manifestando, vão ao longo da vida se desenvolvendo e fazendo com que aquele indivíduo aprenda a lidar consigo mesmo, né? Principalmente consigo mesmo. A depender da pessoa, também os problemas, né, as adversidades vão se manifestar para ela de forma diferente também. Então isso é importante de lembrar. E com isso a gente pode citar alguns exemplos. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma certa dificuldade, ela pode ter uma facilidade para poder lidar com aquele evento, com aquele problema. Uma outra pessoa, sobre a mesma circunstância, pode obviamente não ter a mesma facilidade para lidar com aquilo. E por que isso ocorre? Por conta da variabilidade comportamental, ou seja, por conta dessas ferramentas internas que a pessoa tenha para lidar com aquele tipo de problema. Então vamos supor assim, alguém tem um episódio depressivo, né? E aí a gente pode chamar esse episódio depressivo de algo crônico ou de algo mais direcionado a uma fase, a um momento, enfim. Mas tem aquele episódio, né? A gente não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar assim, olha, sai dessa, você que escolhe viver desse jeito, né? Você precisa realmente sair disso, sabe? Você sabe que isso está fazendo mal para você, por que você vai ficar nessa situação, cara? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que muitas das vezes essa pessoa não tem as ferramentas internas para poder lidar com esse problema, não sozinho. Então, por exemplo, uma pessoa envolvida num episódio desses, né, num episódio triste, vamos supor, e aqui vamos deixar um pouquinho mais ameno, né, deixar um pouco mais natural, digamos assim, mais normal, né? Um episódio triste, alguém vai lá e fala assim, nossa, eu não posso ficar aqui envolvido nesse episódio triste. Então eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa. A pessoa conscientemente pensa isso e começa a elaborar essas ferramentas internas dela. Como assim, Cleiton? Ela vai fazer o seguinte, eu vou ir para o cinema assistir algo que eu goste, né? Para poder pensar em outra coisa. Olha como ela tem um movimento diferente, né? Olha como ela tem algo dentro dela que ela consegue fazer para poder tentar lidar com aquele problema. Então ela vai para o cinema, ela vai para a casa dos amigos, ela vai ler um livro, ela vai se ocupar com alguma outra coisa que não seja com aquele objeto que está causando sofrimento a ela, entende? Então ela vai arrumar meios dentro dela para poder conseguir lidar com aquilo. Então a gente vai chamar isso de ferramentas internas. Essas ferramentas internas que as pessoas acabam gerando dentro dela, criando dentro dela, acaba facilitando com que ela compreenda melhor aquele sofrimento, né? Aquela dor, daquilo a qual ela está se passando, entende? Né? E aí uma pessoa que não possui as mesmas ferramentas pode olhar para a mesma situação e encarar assim, minha vida é uma bosta, tá tudo dando errado, caramba, até quando isso vai se repetir? Se a pessoa não tiver a mesma capacidade de sair desse tipo de sofrimento, se ela não tiver as ferramentas necessárias para poder lidar com aquilo, ela pode, porventura, acabar se aprofundando demais nessa dor, né? Acabar se aprofundando demais nesse pensamento.
e logo pode a longo prazo até virar uma depressão. Entende como tudo varia? Então depende de cada indivíduo, das experiências que ele teve, das pessoas ao redor, do que foi estimulado. Tem N variáveis aí para poder a gente dizer realmente se ela consegue ou não, se ela tem realmente ferramentas ou não para lidar com aquilo. Isso a gente vai nomear como ferramentas internas, né? Se a gente for definir em poucas palavras, então, o que seria ferramentas internas, a gente vai dizer que seria a capacidade que o indivíduo tem de lidar com o seu próprio sofrimento. E aqui a gente vai dizer de capacidade no sentido de variabilidade, né? Quais são as variáveis, né, que ele possui dentro dele que ele consegue lidar com aquilo, entende? Tenta imaginar literalmente como uma caixa de ferramentas que quando ocorre algum problema, ele abre a caixa de ferramentas e ele começa a se lançar de algumas ferramentas para poder resolver o problema, entende, né? E quais são essas ferramentas? Essas ferramentas podem ser N coisas, né? Cada pessoa vai ter a sua coisa. Tem gente, por exemplo, que ao lidar com um determinado problema, ao encarar determinado problema, ela prefere ficar sozinha. Ela prefere ressignificar aquilo que ela acha. Ela prefere deixar as coisas às claras. Tem pessoas, por exemplo, que acham melhor quebrar coisas. Tem pessoas que preferem extravasar sua raiva de alguma forma, né? Esse seria o sentido. Tem pessoas que preferem conversar com outras pessoas. Tem pessoas que preferem sair um pouco, respirar, assistir um filme, algo mais interno, né, dentro de casa, ou algo mais externo, talvez sair um pouco para se divertir. Então essas são maneiras que a gente tem, que as pessoas encontram ferramentas internas para lidar com a diversidade à sua volta. Então, alguma dificuldade, algum sofrimento, algo que de repente abale ela de alguma forma, ela vai ver meios de lidar com aquilo, entende? Né? Então isso seria essa relação de ferramentas internas, é a maneira como a pessoa encontra de lidar com aquilo. Dependendo da linha de psicologia, a gente vai estar falando de repertório comportamental. E aí, dentro desse contexto, uma pergunta que pode surgir para você é: Cleiton, eu consigo então lidar com esse determinado sofrimento, com esse determinado problema? Sim. Você precisa, no caso, trabalhar de alguma forma esse sofrimento ao qual você está sentindo. Para isso, muito provavelmente você vai ter que criar, elaborar, lançar mão de ferramentas internas, de ver a melhor maneira de como trabalhar com você mesmo, né? De acordo com as ferramentas que você tem aí na sua caixa, quer você saiba deles ou não. Uma coisa muito interessante que seria bom você fazer seria justamente o de procurar ajuda psicológica, sabia? Sim, você tem que considerar isso porque muitas das vezes um psicólogo ele vai te ajudar a fazer exatamente isso, viu? Ele vai te ajudar a fazer com que você abra essa caixa, com que você veja com quais ferramentas aí que você possui dentro de você, qual é a melhor maneira de manusear cada uma delas a fim de adquirir realmente o resultado que você está procurando, tá? Então, essas ferramentas justamente ficam disponíveis, né? E o psicólogo é alguém técnico justamente que vai saber manipular, né, essas ferramentas juntamente com você. Então, a ideia é vocês partirem junto dentro de um propósito maior, tá? Espero muito ter ajudado, ter colocado aí, tirado essa dúvida e até deixado um pouco mais claro que sim, é possível lidar com qualquer coisa, desde que a gente saiba como fazer isso, tá bom? Ok? Muito obrigado, galera. Tem que cortar. E agora eu quero saber um pouquinho mais de você também. Você já conhecia esse termo, ferramentas internas? Já se viu lançando mão, né, desses repertórios comportamentais para poder lidar com determinadas circunstâncias em sua vida? Bem, compartilha isso aqui com a gente aqui embaixo também, né? Escreva nos comentários aí para poder a gente começar a dialogar um pouco mais sobre o assunto. Se você gostou de saber sobre isso e quer saber mais assuntos relacionados à psicologia, desenvolvendo humanas aqui no canal, peço que por gentileza você também se inscreve aí no canal e aí você vai ficar aí por dentro de tudo que a gente rolar por aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado, abraço!